Olá, peoples! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Quero desde já iniciar esse vídeo agradecendo por todo o carinho que vocês têm me dado, pela força, pelos feedbacks. E deixar bem claro que tudo aqui que tem sido feito é que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não para minha, que eu seja apenas um instrumento utilizado por Deus. E fico muito feliz quando vocês falam que o que foi dito, o que foi falado, fizeram vocês refletir e que ajudou muito na vida espiritual de vocês para com Deus, tá bom? Fico feliz mesmo, mas a honra e a glória que seja para Deus. Gente, o tema de hoje que eu quero trazer é a respeito de filhos. E eu acho esse tema um tema muito especial. Um tema que, se você não é pai ou não é mãe, você é filho. Então, em alguma das posições você está. Eu vou ler aqui para vocês, eu peço que vocês abram a sua Bíblia, em Efésios 6, dos versículos 1 ao versículo 4. Eu vou fazer aqui uma breve leitura para que a gente possa fazer uma reflexão em cima disso, tudo bem? Então vamos lá. Lá no versículo 6 está escrito: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E no versículo 4, Deus deixa um adendo. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação ou administração do Senhor. Gente, eu acho que esses 4 versículos, eles são completos, como tudo em Deus, né? Se você for ler aqui, Deus ele está incitando os filhos a obedecer aos pais. Ele fala que se formos obedientes aos nossos pais, nós teremos inclusive dias prolongados aqui na terra. E ele admoesta, ele adverte aos pais para que não provoquem a ira aos seus filhos. E sabe como é que você vê essa questão da ira? O que é provocar ira aos filhos? Será que você que é pai e mãe, você já não se viu forçando o seu filho a fazer algo que ele não gostaria de fazer? E aqui, gente, eu não estou falando de forçar, por exemplo, a cumprir com obrigações diárias, como, por exemplo, arrumar a cama dele, ir para a escola e tirar as melhores notas possíveis, coisas básicas, sabe? Não estamos falando disso, mas estamos falando de o que ele fazer para a vida dele. Será que em algum momento você se perguntou, tirando o que você queria, mas você perguntou para o seu filho o que ele realmente gostaria de ser na vida dele? O que faria e traria felicidade para ele? Qual é o sonho que faria o olho dele brilhar e ele se sentir o mais completo possível como pessoa nessa terra? Ou será que você só impôs aquilo que você queria para a vida dele? Eu particularmente, eu sou uma pessoa muito observadora e eu sempre reparei que a minha família ela é uma família de base católica. Então, eu tive o meu início da vida cristã foi na base do catolicismo, que tem uma boa base cristã, que tem uma boa base bíblica. E o que eu percebia naqueles lares onde as pessoas elas eram evangélicas, existia muito impor, né? Eram pais que impunham aos filhos deles serem cristãos, aceitar Jesus, andar nos caminhos de Deus, e que o filho tinha que servir lá na obra da igreja, e que o filho tinha que ser isso, que o filho tinha que ser aquilo. E eu olhava para tudo aquilo e eu ficava, mas que adianta eu servir a Deus se eu não quero? E aí quando a gente volta o espelho pra gente, né, no nosso caso que estamos aqui, a maior parte de nós já somos cristãos, já aceitamos Jesus, e aí eu falo de mim, né, que é quem eu me conheço, para mim não serve servir a Jesus só por servir, ou porque alguém disse que eu tenho que servir, porque senão eu vou pro inferno. E não fazia muito sentido isso para mim.
né? E aí quando você para e você pensa, às vezes as pessoas acham que o pai não irá ao filho é não ficar forçando ele a muitas coisas, mas muitas das vezes o forçar a ira do seu filho é você forçar ele a ser o que ele não quer. E infelizmente, gente, vai acontecer muitas das vezes, mesmo nós sendo cristãos ativos na igreja. No meu caso, eu sou apenas membro da igreja onde eu frequento, mas tem muita gente que é obreiro, tem muita gente que é pastor, tem muita gente que chegou a cargos máximos, tem pessoas que eu conheço que tem igrejas que eu não entendo muito bem quais são as diferenças, que tem diáconos, tem presbíteros, e é como se fossem cargos que fossem subindo, mas força, você vê que está forçando, a criança está indo forçada para a igreja, e quando criança ainda vai. Por exemplo, o meu filho, o Matheus, eu criei ele, gente, desculpa se os meus cachorrinhos fizeram algum barulho, tá? Mas o Matheus, eu criei levando ele para a escolinha. O Matheus, ele nunca gostou muito de ficar na escolinha, que lá na nossa igreja ela tem a questão da escolinha. O Matheus, ele sempre gostava muito de ficar no salão conosco e ele prestava muita atenção. E existe na Bíblia também, onde está escrito que toda palavra plantada, ela nunca volta vazia. Então vai existir momentos na vida que essa criança vai crescendo e aí ela escolhe não mais seguir, ir à igreja, não mais participar ali dos eventos, mas que você percebe que a palavra ela está ali. Né? Eu vejo muito isso no Matheus até hoje, né? O Matheus, ele decidiu não continuar a frequentar a igreja, porém você percebe no comportamento dele, você percebe nas palavras. O Matheus nem palavrão ele fala, o Matheus, o comportamento dele é todo cristão, é tanto que muitas pessoas chegam nele e perguntam: "Você é cristão?" né? E só que infelizmente ele ainda não optou por servir a Jesus. Né? Ah, Fabi, você se conformou com isso? Não, gente. Eu oro pelo meu filho e a conversão dele todos os dias, e uma conversão de fato e de verdade. A palavra tá lá, a semente foi plantada. O Matheus, ele frequentou a igreja até os 15 anos de idade dele. Então tá muito imputado nele, você percebe isso no comportamento dele. O Matheus é uma criança que nunca me deu trabalho. Né, em termos de, eu nunca tive problemas do Matheus de desvio de caráter, desvio de comportamento, graças a Deus sempre foi uma criança muito tranquila. Mas tem pais que têm crianças que já têm pelo seu comportamento uma questão de ser mais agitada, né? Então tem muita coisa de índole, muita coisa de caráter, muita coisa de criação. E às vezes, será que o seu filho não está revoltes ou não está rebelde porque você está forçando ele a servir Jesus? Porque se você for parar para pensar, o livre-arbítrio que Deus nos deu foi justamente para que a gente escolhesse servir a Ele. Deus, ele não quer ninguém servindo a Ele por obrigação ou por medo. Sabe, eu me recordo de 2021, foi um ano muito difícil para mim. Foi um ano onde eu passei por uma crise extrema no meu casamento e, ao mesmo tempo, concomitantemente, foi um momento em que a minha mãe faleceu. Né? Minha mãe, ela faleceu de câncer, e todo mundo aqui que já perdeu algum parente por câncer sabe como que é o final de uma pessoa com câncer. É muito difícil, é muito dolorido, né? E eu lembro que foi um ano extremamente difícil para mim. E quando chegou assim, a minha mãe faleceu agora no começo do ano, né? E quando foi mais ou menos em setembro, mediante toda aquela luta e o luto da perda da minha mãe, os problemas no casamento e tudo mais, eu lembro como se fosse hoje. Foi assim, no final do mês de setembro. Foi um dia que estavam fazendo muito frio naquele ano, e foi um dia que saiu um sol gostoso, sabe? O final do inverno, começo da primavera, aqueles dias gostosos, onde parece que a esperança renasce, né? Em meio à natureza, que você deixa de ver tudo aquilo que estava feio, começando a florescer. E aí eu lembro que saiu um solzinho gostoso no final da tarde, e eu fui sentar. Né, ali eu morava ainda no apartamento e tinha uma parte lá muito bonita, um jardim muito arrumado. Sentei ali, e ali naquele sentar eu estava orando a Deus, e de repente abriu aquele sol ainda mais forte e subiu juntamente um cheirinho de café. Né? E na mesma hora eu falei para Deus, eu falei: Pai, sabe o que eu gostaria do Senhor neste momento? De poder estar dentro da minha mente limitada de ser humano, de poder estar em um lugar físico, o mesmo que o Senhor estivesse,
e poder tomar um cafezinho. Sabe esse cheiro de café que subiu agora? Tomar um café com o Senhor e perguntar, não por que eu estou passando essas lutas, mas queria saber mais de Ti. Eu não sei, todos aqui já devem ter passado algum momento de paixão, de amar alguém. Quando nós amamos alguém, a gente sempre quer saber mais dessa pessoa. Você quer saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela veste, o que ela não veste, o que ela já passou na vida. Você quer saber de tudo dessa pessoa que você ama. E a minha curiosidade é de um dia, isso eu trago comigo até hoje. Eu sempre falo para ele, pai, não me deixa te deixar, porque se tem uma parte que é falha nessa relação, gente, sempre somos nós humanos, nunca será Deus. Deus nunca vai desistir da gente. E eu sempre falo para ele, Senhor, não me deixa te deixar. E a coisa que eu mais quero é tomar um café com o Senhor, um dia na minha vida. E nesse dia eu quero saber tudo do Senhor. Por que o Senhor quis inventar a terra, o ser humano? Por que o Senhor pensa como pensa? Sabe, você poder perguntar tete a Deus o porquê dele, saber de tudo dele. É essa a minha oração sempre, principalmente quando estou passando por lutas, quando estou passando por momentos difíceis. E é o que eu quis trazer aqui, né? Para que a gente reflita. Se você é pai, se você é mãe, se você é filho, você já falou pro seu filho hoje que o ama? Essa semana, esse mês, esse ano, nos últimos anos, você fala com seu filho? Você já parou para dar realmente um tempo para o seu filho e perguntar para ele o que realmente, quais são os sonhos dele? Tirar você um pouco de campo, porque às vezes amar, gente, não é só querer que o outro seja como a gente precisa que ele seja. O verdadeiro amor é você amar o outro como ele realmente é. É assim que Deus nos vê. Se você pega testemunhos de pessoas que tiveram verdadeiros encontros com Deus e que foram batizadas pelo Espírito Santo, você sempre vai prestar atenção em duas coisas nesses testemunhos. Primeiro, a pessoa confessou os seus erros, os seus pecados, demonstra verdadeiro arrependimento a respeito das coisas erradas que ela fez ou que estava pensando em fazer. E segundo, você sempre vai ver a pessoa entregando alguma falha que ela percebe dentro dela nas mãos de Deus. Olha para o teu filho e tenta virar o espelho. Quando você conheceu a Deus, você era perfeito? Você é perfeito? Porque ninguém é perfeito, né? Tenta olhar para o seu filho dessa forma. Se você não disse um eu te amo para o seu filho ainda hoje, essa semana, ou esse ano, ou quem sabe nos últimos tempos, manda uma mensagem para ele nos dias de hoje, com tantas formas de se corresponder. Fala com teu filho, diga que o ama, procure saber de fato e de verdade o que ele quer para a vida dele. Essa criança, essa filha, esse filho, ela se tornou uma mulher de bem, ela se tornou um homem de bem, trabalha, tem a sua vida de uma forma honesta. Você já venceu na vida como pai, sabe? Às vezes o que falta para o teu filho servir a Deus de fato e de verdade é você somente olhar para ele de fato e de verdade. Mas às vezes você vai fazer tudo, você vai olhar para ele de fato e de verdade e ainda assim ele vai escolher não servir a Deus. Deus não quer ninguém do lado dele por obrigação. Eu sempre falo, ainda que não existisse inferno, eu escolho servir a Deus porque eu amo e não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tá bom? Vou deixar aqui uma reflexão para vocês a respeito de... um filme, uma lição de casa para quem quiser. É um filme muito bom chamado A Forja. Ele ensina muito em como se posicionar em muitos momentos como pai, como mãe, e ensina muito que um filho ele só vai servir a Deus se ele de fato quiser. Tá bom? É um filme muito bom, muito maravilhoso. Deixo esse filme como, sei lá, algo que você possa fazer. E que vocês tenham uma semana extremamente abençoada na presença de Deus, pensando e refletindo sempre sobre Deus. Agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.